pessoal, bem-vindos ao nosso podcast, ao Pode Contar. Eu estou aqui com meus colegas de turma da faculdade, nós somos universitários, estamos cursando Ciências Contábeis. Estou aqui com a Ellen, com o Gustavo Rezende, com o José Vitor, o Miguel, a Adriele e a nossa colega que está ajudando na filmagem, a Emily. Hoje nós vamos abordar o tópico de Previdência Social. O que nós falaremos? Sobre INSS e aposentadoria, entre outras coisas. Foi um bate-papo muito bacana. Podemos contar com a ajuda da doutora Jéssica Soares, que é especialista na área. Estamos aqui na cidade de Inhapim, o escritório dela fica localizado aqui. E sigam nossas redes sociais, que também colocaremos as redes da doutora Jéssica. E deixem bastante reações nos vídeos, beleza? Muito obrigada, fiquem acompanhando o nosso podcast. Olá, sejam bem-vindos. Hoje iremos falar sobre o sistema essencial para o futuro financeiro de todos, a Previdência. E estamos aqui com a Jéssica, advogada, e queríamos saber um pouquinho, Jéssica, sobre a sua especialidade. Poderia contar para nós? Olá, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, para estar aqui participando desse trabalho de vocês. Para mim, está sendo muito gratificante. Então, eu atuo aqui na cidade há mais de 5 anos já, como advogada previdenciarista, Meu escritório é especializado nessa área e venho aí tentando, conseguir muitos benefícios para os segurados que me procuram. Graças a Deus tenho tido êxito. E como que você gostou de tentar, como você conheceu essa área? Na verdade, é a prática, O direito previdenciário, assim, é uma área que você tem que estar sempre especializando, sempre estudando. E à medida que você vai tendo essa rotina aí de estudos, você começa a gostar da matéria, sabe? Sim. E aí, pra gente começar, você poderia explicar, assim, de uma forma simples, a diferença entre a Previdência Social e a Previdência Privada? Sim. Assim, a principal diferença entre a Previdência Social e a Previdência Privada é que a Previdência Social ela é um sistema administrado pelo governo, um sistema público e obrigatório. E a Previdência Privada, ela é administrada geralmente por bancos e seguradoras. Sim. Com o passar do tempo, a gente teve muitos tipos de mudanças na legislação previdenciária. A senhora poderia falar para a gente quais foram essas mudanças e como isso impacta nas pessoas que estão se preparando para o futuro? Sim, uma das principais mudanças que teve na legislação previdenciária com a reforma da Previdência no ano de 2019 foi referente à idade mínima para a pessoa estar se aposentando. A idade mínima passou a ser da seguinte forma: 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. Lembrando que há um aumento gradual dessas idades ao longo dos anos. Ou seja, e também com relação ao tempo de contribuição. Teve um aumento aí também. Os homens, eles passarão a ter 20 anos de contribuição e as mulheres manteve nos 15 anos. E dentro desse regramento jurídico aí, que a Previdência Social, a reforma da Previdência trouxe, existem umas regras de transição, que são da seguinte forma: a regra de pedágio, que ali você vai estar fazendo a análise para ver se o segurado ele se enquadra naquele regramento de pedágio, e ele pode ser de 50% ou de 100%. E aí vai depender do caso, da análise feita ali pelo especialista. E também tem a regra de transição, que são o acúmulo de pontos, que você vai estar somando a idade ali do segurado juntamente com o tempo que ele tem de contribuição. E aí, na hora que você for fazer o pedido de aposentadoria, você vai estar analisando aquilo ali, qual que vai ser a melhor forma para o segurado, no momento de requerer o seu benefício. E aí, quais que foram os principais desafios, que os trabalhadores, diante dessas novas regras, eles começaram a enfrentar? A maneira que eles chegavam lá, assim,
Na verdade, essa mudança impactou, assim, de uma certa forma na vida dos trabalhadores, porque eles vão ter que acabar trabalhando mais, né? Para estar adquirindo ali o seu benefício. Então, muitas das vezes, muitos acabam optando até parar de trabalhar, de contribuir, porque, não vou aposentar. Vocês já devem ter ouvido muita gente falando isso, né? Vou estar trabalhando, mas não vou aposentar agora, então é melhor parar de contribuir e ficar entregando dinheiro para a Previdência, não? Sendo que eu não tenho previsão ali de estar recebendo o meu benefício. Em falar nisso, eu ouvi dizer sobre a Previdência Complementar, né? Que não está no nosso tema, mas que é sobre isso. Tipo, por exemplo, enquanto você estiver trabalhando, você complementar para quando você se aposentar, né? Ter um complemento a mais. Na verdade, ela vai acabar entrando ali na Previdência Privada, né? Ah, tá. Nossa. A Previdência Complementar, ela funcionaria mais ali como a Previdência Privada, que seria um complemento da aposentadoria do sistema obrigatório hoje, né? Que é a Previdência Social. Ah, sim. Aproveitando que a Adriele tocou nesse assunto de previdência privada, né? Ainda existe muitas pessoas ainda que têm dúvidas sobre a previdência privada. E eu gostaria que a senhora pudesse explicar para essas pessoas quais são os tipos e o que elas oferecem. Bom, a previdência privada, ela é um investimento de longo prazo que visa complementar a renda de aposentadoria ou alcançar outros objetivos financeiros futuros. Ela funciona como uma espécie de, vamos dizer assim, uma poupança, sabe? Onde você vai estar fazendo aqueles aportes regulares ali e ao final do período de acumulação, você pode resgatar aquele valor acumulado em forma de renda mensal ou resgate total. E assim, as vantagens da previdência privada, primeiro, ela serve como complemento da aposentadoria. Você vai analisar ali qual é a melhor forma, né? Qual o melhor valor que você vai estar contribuindo para você ter aquela renda no futuro ali, após aposentar, complementando a sua aposentadoria. O que acontece? Muitas vezes o segurado, ele contribui ali em cima do salário mínimo mesmo e acaba aposentando com o valor do salário mínimo, mas ele está contribuindo de forma ali na previdência privada e acaba tendo, tipo assim, uma renda de uns 2, 3 mil reais a mais, que vai estar juntando ali com o salário dele, né, da aposentadoria. Tem a flexibilidade, que é a questão do valor que você vai estar recolhendo e a frequência dos aportes, né? Os benefícios fiscais. Em alguns casos é possível deduzir as contribuições do imposto de renda. Tem o planejamento sucessório, que os recursos podem ser transferidos para os herdeiros sem passar por inventário. Isso aí é uma maravilha, né? Isso é perfeito. E a diversificação, né? Que os planos de previdência, eles oferecem diferentes tipos de fundos, com vários níveis de risco e rentabilidade. Você quer saber os tipos de planos da previdência privada? Sim. Temos dois, o PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre. Ele é indicado para quem faz a declaração completa do imposto de renda e busca benefícios fiscais. E temos o outro plano, que é o VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre, que ele é indicado para quem faz a declaração simplificada do imposto de renda ou busca maior flexibilidade no resgate. Então aí quem vai estar analisando qual vai ser a melhor forma é sempre o segurado. E para quem vale mais a pena investir na previdência privada? Então, geralmente é para aquelas pessoas, né, que têm uma renda assim Alto. mais alta, porque quem recebe salário mínimo hoje em dia tá tudo extremamente muito caro. E vamos ser francos, não dá para viver hoje só com um salário, né? Então, geralmente quem tem uma renda ali, eu creio que acima de uns 2.500, 3 mil reais, vai estar fazendo essa escolha aí de uma previdência privada. Sim, mas para quem recebe um salário mínimo, quais são as dicas que você pode dar para essas pessoas? Para quem recebe um salário mínimo, geralmente ele é trabalhador, né? Já é segurado ali da Previdência Social
o empregador já vem descontando no pagamento ali a sua taxa. Mas nada impeça que ele possa estar fazendo um planejamento previdenciário, que é um serviço, né, que dentro do direito previdenciário, os previdenciaristas ofertam aí para os seus clientes, que consiste, né, de analisar todo o tempo de contribuição do cliente, toda a documentação, ver quais são os erros que tem ali no CNIS, que é aquele Cadastro Nacional de Informações Sociais, que muitas vezes tem aqueles indicadores, e aí você, na hora de fazer sua aposentadoria, pode estar atrapalhando, sabe? Eu fiz essa pergunta para a senhora porque isso já abriu uma porta para uma pergunta que é: o que as pessoas elas podem, como as pessoas podem se planejar para o futuro? Financeiramente. Financeiramente, isso. Sim, planejar para a aposentadoria, né, futuramente. O ideal é que comece cedo, né? Começar cedo. E quanto antes ali você começar a poupar seu dinheiro, né? Planejar, deixar um valorzinho ali e contribuindo, as chances de você aposentar mais cedo são muito grandes. É importante também que você defina o seu objetivo, o estilo de vida que você deseja ter após sua aposentadoria, né? Quando você se aposentar. E aí você deve calcular também quanto tempo você deve manter esse padrão de vida após a aposentadoria. Criar um orçamento, né? Acompanhar ali tudo que entra, o que sai dentro das suas receitas, para identificar as áreas aonde você precisa estar economizando. Às vezes eu estou gastando demais ali comprando roupa, sapato, vamos dar uma paradinha e começar a pensar no meu futuro. Ou seja, cortar gastos desnecessários. E investir regularmente. Automatizar suas contribuições para garantir que você esteja economizando, né? E considere diferentes opções de investimento, como previdência privada. Aí vai de acordo, né, com o conhecimento que você tem. Hoje em dia é muito fácil você entender sobre finanças e investimentos, porque graças à internet, né, a gente pode estar tendo acesso a essas informações. E aí você vai escolher onde você quer investir, se é no Tesouro Direto, se é em CDBs, ações e fundos de investimento. Porque cada um tem uma taxa. Isso. É importante você estar diversificando ali para reduzir os seus riscos. Né? Esses riscos eu não teria como falar, porque isso aí quem vai te orientar direitinho é realmente aquele investidor nato, né? Que mexe com isso. E há um percentual ideal que deve ser destinado à aposentadoria? Há um certo porcentagem? Então, não tem um percentual ideal, né? Mas geralmente a gente ouve muitas pessoas falarem de a gente estar deixando ali reservado de 10% a 15% do valor que você entra para estar investindo ali na sua aposentadoria. Bem, mais uma pergunta: o que podemos esperar da Previdência, do futuro da Previdência aqui no Brasil? E o modelo atual é estável? Então, o futuro da Previdência no Brasil, ele é um tema meio assim complexo, né? E que gera muitas discussões. Esse modelo atual, ele enfrenta desafios significativos. E sua sustentabilidade a longo prazo, vamos dizer assim, ela é bem questionável, sabe? Os desafios do modelo atual: o envelhecimento da população, isso aí já não ajuda muito, né? O aumento da expectativa de vida e a diminuição da taxa de natalidade resultam em um número crescente de idosos e uma diminuição da população economicamente ativa, que contribui, né, para o sistema. Informalidade no mercado de trabalho: a alta taxa de informalidade dificulta a arrecadação de contribuições previdenciárias. O que seria essa informalidade no mercado de trabalho? Muitas vezes a pessoa, o trabalhador, o empregador, vai lá e contrata o funcionário, deixa ele trabalhando meses e meses ali, sem assinar sua carteira. E aí você acha que aquele funcionário que está ali trabalhando, precisando do emprego,
Ele tá lembrando, fala assim, nossa, eu tenho que tirar esse mês aqui, ó. Tirar o valor da minha contribuição previdenciária pensando na minha aposentadoria. Ele tá pensando nisso, ele não tá pensando nisso. Se eu te falar que isso foi o que aconteceu comigo. Teve uma vez que eu trabalhei numa padaria, né? E lá eu fiquei trabalhando por uns 3 meses, eu acho, 4 meses, sem carteira assinada. Foi assinando minha carteira mais ou menos no finalzinho do ano. Geralmente, ali no período de experiências, os empregadores têm esse defeito de não assinar a carteira do trabalhador quando ele ingressa ali no trabalho. Então, isso aí, às vezes, pela falta de informação, creio que nem é falta de informação, é falta de vergonha na cara, vamos dizer assim, porque diante, né, conforme as leis trabalhistas, a obrigação do empregador é, a partir do momento que você começou a trabalhar, entrar trabalhando aqui, carteira assinada aqui, entendeu? Ainda que seja no período de experiência. Sim. Até mesmo porque já pensou, tô trabalhando, comecei a trabalhar, você tem um comércio. Você foi lá e me contratou, Jéssica, você vai trabalhar para mim fazendo isso. E aí, após o período de experiência, eu vou lá e assino a sua carteira. Sim. Esse período de experiência, geralmente, ele é assim, 45 dias, prorrogáveis por mais 45 dias. E aí, nesse período, você está trabalhando, você não está com a sua carteira assinada, você vem acidentar no trabalho. E aí? Como por exemplo, o que aconteceu comigo? Eu fiquei sem a carteira assinada durante esses 3 meses, mais ou menos, e também uma coisa que o funcionário perde, né, que são os benefícios, né? Como, por exemplo, se eu tivesse assinado a carteira assim que eu entrei, eu ia pegar as férias. Eu trabalhei lá em cerca de um ano e um. Eu ia ter o direito às férias. Mas por não ter assinado a carteira assim que entrei, acabou que eu perdi esse benefício. Eu só ia ter esse benefício se eu ficasse lá mais uns 3 meses. E você certamente não sabia dessa informação, né? Não sabia dessa informação. É o que acontece na maioria das vezes, né? Porque também eu era novo. Pois é. Também tem o déficit previdenciário, né? Que os gastos com benefícios previdenciários, eles superam a arrecadação, gerando um déficit que precisa ser coberto ali pelo governo. As desigualdades regionais também, que são diferenças econômicas sociais entre as regiões do país que impactam e acabam ali impactando a arrecadação e a distribuição dos benefícios. Os possíveis cenários, né, para o futuro, dentro do que você me perguntou, tivemos a reforma da Previdência no ano de 2019. Quem garante que não teremos outras, né? E o aumento ali da idade mínima para aposentadoria. Isso vai acabar acontecendo. O incentivo à previdência privada. Pode acontecer que o governo acabe incentivando a adesão dos planos da previdência privada, como forma de complementar a renda da aposentadoria. Combate à informalidade, né? O que seria esse combate à informalidade? Ações desenvolvidas para conscientizar tanto o trabalhador quanto o empregador, né? Para não estar ocorrendo aí nesse erro. E eu acho que isso aí já deveria ser pensado e as pessoas estarem fazendo. Tecnologia e fiscalização. Adoção de novas tecnologias e fiscalização mais eficiente podem auxiliar na gestão do sistema e no combate à sonegação de impostos, né? Sobre a sustentabilidade que você me perguntou. A sustentabilidade no modelo atual, ela é baseada no sistema de repartição, onde os trabalhadores ativos financiam os benefícios dos aposentados e enfrenta dificuldades para manter sustentável a longo prazo. E as mudanças demográficas e econômicas, que exigem adaptações constantes no sistema para garantir o pagamento dos benefícios no futuro. E sobre o planejamento financeiro, você acredita que isso está mudando na aposentadoria?
Então, eu creio que sim. Creio que as pessoas elas estão preocupadas em estar planejando o seu futuro, planejando a sua aposentadoria. Ainda assim, né, que a gente saiba que o amanhã não nos pertence. Estamos aqui hoje, mas amanhã talvez não estaremos. Mas devido aí essa reforma que teve e as preocupações, né, do dia a dia, do cotidiano, as pessoas elas estão procurando a ter acesso a mais informações com relação à previdência, seja ela social ou a previdência privada. Pensando ali em garantir um futuro, né? Sim. Melhor, até mesmo para os seus dependentes. Uma outra pergunta é sobre o LOAS. Como que ele funciona? A senhora poderia explicar pra gente? Claro. O BPC LOAS, né, ele é conhecido como benefício de prestação continuada. E aí ele pode ser para dois tipos. O LOAS, que é no caso de deficiências, né? E tem o por idade. Para deficiência, a pessoa ela tem que ter realmente ali uma deficiência que esteja enquadrada, vamos dizer assim, lá na lei de deficiência. Salvo engano, eu não vou lembrar agora o número da lei. E precisa ter, o principal requisito é ter baixa renda. O seu grupo familiar ali, ele precisa estar inscrito no CAD único, né? Que é aquele cadastro do governo federal. E a renda familiar, ela não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo por pessoa. Então, na hora que você vai fazer o requerimento administrativo ali, você tem que analisar isso tudo. Ah, mas o que eu tenho, Jéssica, não está na lei de deficiência. Você acha que é possível eu estar requerendo esse benefício? Tudo é possível. No direito, infelizmente, tudo é assim, depende. Você tem que analisar e, a depender, você consegue. Ultimamente, a gente está conseguindo bastante benefícios para pessoas com autismo, até porque o autismo hoje ele é considerado uma deficiência. Sim, mas autismo até que níveis, mais ou menos? Não tem nível em autismo, entendeu? É uma deficiência. Tanto que a lei ela não fala ali, vai ser considerado deficiência só se for autismo nível 6, 7. Não sei nem até que nível vai, mas não fala isso. É que são 3 níveis, né? O nível de autismo 1, que não é tão abrangente assim. Sim. O nível 2, que é mais ou menos, e o 3. Mas você concorda comigo que não, eu concordo, que não vai deixar de ser deficiência se a pessoa tiver o nível 1? Sim, eu concordo. Inclusive, eu tenho um caso no meu escritório recente a respeito disso. Eu acho isso meio um pouco preconceituoso, porque, tipo, se a pessoa tem o autismo, como, por exemplo, tem pessoas de autismo nível 1 que não tem os mesmos benefícios que uma pessoa com, por exemplo, tipo, nível 2, Sim. mesmo tendo o mesmo portador. Mesmo que ele tenha esse autismo nível 1, quem garante? Isso aí ele sofre impactos durante a vida dele. Sim. Tanto no presente quanto no futuro. Eu tenho um caso, assim, lá no escritório recentemente, que fizemos o pedido, né? O pai fez o pedido na via administrativa sozinho. E depois, com a negativa, me procurou lá no escritório e aí eu analisei e ajuizei a ação. Fez a perícia recente, o que o perito vai e me coloca lá no resultado, no laudo? Que ele não tem a deficiência. Por quê? Ele é autismo nível 1. Aí eu te pergunto, lá na lei fala que vai ser considerado deficiente só quem tem nível 2 ou 3? Não, autismo é autismo, ele não deixa de ser a deficiência. E também, recentemente, temos conseguido benefício para quem tem o famoso aí TDAH, né? Só que aí tem que analisar conjuntamente com relação à renda. A depender do caso, até mesmo no autismo, tô focando bastante nele porque é algo assim que tá bem recente, sabe? Às vezes a pessoa ultrapassa aquela renda ali determinada pela lei, mas na via judicial a gente acaba conseguindo o benefício, né? Porque você vai juntar ali a comprovação dos gastos que os pais têm, que são muitos, porque ele tem que fazer terapia, né? Terapia ocupacional, terapia não sei o quê.
tem que estar fazendo acompanhamento com psicólogo, psicopedagogo. Então, assim, acaba tendo um custo muito alto e a medicação também, por si só, ela já é bem cara. Sim, uma coisa que a gente não pode julgar. Se a gente não sofre, a gente não sofre o que a pessoa sofre, a gente não pode julgar o que é. Exatamente. Quem recebe Bolsa Família também se enquadra nisso? Então, aí tem que analisar a questão da deficiência, entendeu? Mas em relação à renda, quem recebe Bolsa Família? Então, o requisito para o BPC LOAS tem que ter a deficiência e a renda. Para o BPC por idade, a pessoa precisa ter 65 anos de idade, juntamente com a renda, entendeu? A renda vai ser sempre 1/4 do salário mínimo. E aí, na hora que você for fazer o seu requerimento ali, você vai analisar se você vai querer o benefício de prestação continuada para o idoso ou se você vai querer o benefício de prestação continuada, né, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, para o deficiente. É isso aí, a diferenciação é essa. Sim, muito obrigado. De nada. Uma questão também que eu gostaria de saber é sobre o trabalhador rural, que de certa forma ele trabalha de forma autônoma. E como que fica a aposentadoria nesse caso? O trabalhador rural, ele é conhecido, né, como segurado especial. Ele pode sim estar fazendo a sua contribuição ali para o INSS, ou então a gente comprova esse tempo rural dele laborado, né, pede a verbação aí do tempo rural, geralmente com a comprovação. E essa comprovação se dá da seguinte forma: tem que fazer um contrato de parceria, ou um contrato de comodato, ou você tem uma terra, e aí você vai juntar a escritura da sua terra, e você pode fazer juntada ali de fotos, notas fiscais, tudo comprovando como você está adquirindo produtos, gastando para cuidar ali daquele pedacinho seu. Sim. E aí, né, entra também a questão da idade. O trabalhador rural, ele tem uma redução ali na idade dele para estar requerendo benefício de aposentadoria por idade, por exemplo. Geralmente, o homem, ele precisa ter, na regra atual, para o urbano, 65 anos, para o rural é 60. Para a mulher, no urbano, 62, no rural, 55. E aí tem um outro caso também, você não perguntou, mas eu já vou adentrar, porque no início nós falamos bastante, né, da aposentadoria por idade urbana. Tem um caso que é assim: Jéssica, trabalhei por tantos anos, 8 anos na zona rural, e aí devido às dificuldades que vem enfrentando, consegui um emprego urbano, fui para a rua e tô até hoje, tô há, vamos colocar assim, uns 15 anos, né, ou 13 anos na zona urbana, e eu consigo estar usando esse tempo rural mesmo com urbano? Sim, consegue. Aí a gente vai estar falando da modalidade aposentadoria por idade híbrida, que é você juntar o seu tempo rural com o seu tempo urbano. Entendeu? E aí precisa ter os requisitos, né? Idade mais o tempo de contribuição. Você tem que comprovar ali aquele tempo de carência para requerer o benefício. Geralmente mulher com 62 anos mais 15 anos e o homem com 65 mais 20 anos, né? E para aquelas pessoas que tem o próprio comércio, né? Como, por exemplo, uma pessoa que vende espetinho, outra pessoa que tem criadores de MEI, né? Os MEIs também podem contribuir, né? Sim. E eles podem ter direito a benefícios previdenciários também. Só que aí tem que analisar direitinho sobre qual alíquota que ele vai estar recolhendo ali a sua contribuição e ver quais direitos ele vai ter de requerer um benefício. Mas estou trabalhando, acabei passando mal, posso requerer um auxílio-doença? Pode, desde que, né, que suas contribuições estejam em dia. Tudo fica entre as contribuições, né? Isso. Geralmente todo mundo tem acesso a isso, né? Por isso que é sempre muito importante você estar olhando ali. Todos nós temos acesso àquela conta do Gov.br. E aí você vai entrar no site que chama Meu INSS
e ali tem uma parte que fala extrato de contribuições, CNIS. Aí você vai lá e lá tá todas as suas relações de trabalho e de contribuição. Você lida bastante com esse tipo de coisa? Sim, ultimamente está sendo mais assim, na nossa região aqui, dá muita aposentadoria por idade rural e BPC, é o que mais dá. Sim. Os urbanos geralmente só procuram a gente quando tá ruim assim no administrativo, sabe? E quais que são as coisas que assim, você mais mexe assim, no seu escritório? Aposentadoria. Só Por idade, rural, isso. O rural aqui na região domina bastante. Bem, então para encerrar o nosso podcast, né? Eu agradeço novamente como a senhora ter aceitado o nosso convite. Para encerrar, que dicas você daria para as pessoas que estão querendo ter uma aposentadoria tranquila, sem nenhuma dor de cabeça? Procure um advogado especialista em direito previdenciário e faça o seu planejamento previdenciário. É de extrema importância. Sim. Vocês ouviram ela, né? Muito obrigado novamente por ter aceitado o nosso podcast. Eu que agradeço o convite. Então aqui estamos com a Jéssica. Agradeço a todos a presença e muito obrigado. Encerramos o podcast. Faltou a palma. Olá, tudo bem? Como a Isadora disse, meu nome é Ellen e estamos aqui nesse Pode Contar para esclarecer todas as dúvidas sobre Previdência Social. Muito feliz por você estar assistindo o nosso podcast. Então, gente, eu sou José Vitor, vou falar um pouco sobre o que eles falaram. Vamos fazer uma breve conclusão. Foi falado sobre Previdência Social, sendo ela pública ou privada, foi falado das questões que garantem a aposentadoria, a segurança no trabalho, que por questões de saúde, de invalidez. E esse foi o nosso trabalho. Espero que tenham gostado.